que nós temos que tomar o escudo da fé. E aí eu faço a pergunta: será que é todo tipo de fé que vai acabar com os dados inflamados do diabo, meus irmãos? Então é uma pergunta muito oportuna. E por que eu iniciei aqui com fé popular? Fé popular é a fé que está no meio do povão. É as pessoas que falam graças a Deus, as pessoas que falam meu Deus, as pessoas que falam Deus lá de cima, as pessoas que falam Deus está em todo lugar, as pessoas que colocam o satanismo como fé, colocam a feitiçaria como fé. Então a fé popular é um entendimento sobre fé na visão da população. Aí um entende sobre fé de um jeito, o outro entende de outro, o outro entende de outro, o outro entende de outro. E as pessoas, elas criam as mais variadas crenças que eles chamam de fé. E eles falam: eu tenho fé. Então eu denominei esse tipo de fé como fé popular. Fé que as pessoas aprendem porque nasceu numa religião católica, mas nunca leram a Bíblia. Fé que as pessoas aprendem porque nasceram num lar evangélico, mas nunca leram a Bíblia. Nunca estudaram com profundidade as Escrituras. Então a pergunta que eu quero criar aqui inicialmente: que tipo de fé está descrito em Efésios capítulo 6, verso de número 16? Que fé é esta? E aí então, para a gente ter uma noção dessa fé, nós precisamos examinar na Bíblia o que a própria Bíblia fala sobre fé. Que a própria Bíblia, ela vai falar sobre fé. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 14, verso 1, não precisa procurar, depois você vai ver no vídeo aqui, lá está escrito assim, ó: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Olha aí, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Quer dizer, assuntos complexos, assuntos profundos. Tem gente que ele é fraco na fé e você não pode ficar discutindo esses assuntos mais complexos, mais profundos com essa pessoa, porque a fé dele ainda está em desenvolvimento, ele ainda está fraco na fé. Então a própria Bíblia, ela está aqui agora nos apresentando um tipo de fé, que é essa fé fraca. É uma fé, meus irmãos, que não suporta muita coisa. Se a gente começar a falar de assuntos muito profundos nas Escrituras Sagradas, temas muito complexos, que demanda estudo, que demanda buscar um texto aqui, buscar um outro texto ali, buscar um outro texto lá, para montar um quebra-cabeça, a pessoa, ele fica confuso, porque ele ainda é fraco na fé. Quem está entendendo até aí, diga amém. Mas eu quero, meus irmãos, que você seja forte na fé, viu? Eu não quero que você seja fraco na fé. O nosso objetivo aqui é fazer deste povo um povo forte na fé, com capacidade de pisar na cabeça de Satanás e vencer os dados inflamados do diabo. Porque a intenção do texto ali é apagar os dados inflamados de Satanás. O que é dado inflamado? Deixa eu explicar para vocês. Se você pegar filmes antigos, ou vídeos, trechos de filmes antigos, na guerra, eles tinham flechas que eles colocavam no fogo e atiravam. Quando aquela flecha ela atingia o alvo, o fogo espalhava. Por isso que é chamado dado inflamado. Então é uma seta que o inimigo joga em você, em mim, em nós, nas pessoas, e essa seta ela se espalha. Não é só para atingir um objetivo, não, é para atingir várias áreas de uma vez. Agora, se você tem essa fé firme, essa fé forte, essa fé verdadeira, o diabo pode vir com qualquer dado para cima de você. Você sempre vencerá, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Cadê o glória a Deus, meu irmão? Isso aí é uma boa notícia. Tem que ser comemorado com glória a Deus.
fé que eu coloquei aqui é a fé com dúvida. Aí você fala, pastor, mas isso é meio incoerente. Fé com dúvida? Ué, como é que eu posso ter fé e ter dúvida? Sim, está na Bíblia. Está na Bíblia. Quando os discípulos foram expulsar o demônio, que eles não conseguiram expulsar o demônio da vida do jovem, aquele jovem que caiu no fogo, caiu na água, quando os discípulos foram expulsar, que eles não conseguiram, aí Jesus então libertou o rapaz. Os discípulos depois perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E aí lá em Mateus, no capítulo 17, verso 19, está assim, ó: então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, perguntaram, por que não conseguimos expulsar? Aí Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. A fé que vocês têm é pequena. E essa fé pequena, eu aprendi ela na prática. Eu já contei aqui, eu vou recontar de novo. Eu aprendi na prática o que é essa fé pequena. Uma vez eu estava num culto à tarde, eu era novo obreiro, era um cooperador da igreja. Eu nem casado eu era solteiro, porque eu casei logo que eu vim para a igreja. 2 anos depois eu casei. Mas eu era um cooperador. E aí eu estava lá cooperando no culto da tarde, quando de repente caíram 2 pessoas endemoniadas no culto. Na hora da oração, era uma irmã que estava pregando, caiu 2 pessoas. E a irmã pegou e falou assim, ô cooperador André, ajuda aqui a expulsar. Era o culto da tarde, era 3 e pouca da tarde, eu estava em jejum. Olha para você ver, eu estava em jejum. E eu orava muito, meus irmãos. Mas foi a primeira vez que eu fui expulsar um demônio. Eu nunca tinha expulsado demônio. Quando ela me chamou para expulsar, que eu vim à frente, eu já vim pensando assim, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Olha para você ver, eu era um obreiro, eu era um cooperador, eu estava em jejum, no culto da tarde, eu tenho fé, eu creio. Por isso eu estava em jejum, por isso eu estava ali no culto da tarde, e eu ia no culto da tarde, e acabava o culto, eu entrava em oração, e já ficava para o culto da noite, só ia embora para casa depois do culto da noite. E aí, meus irmãos, quando eu coloquei a mão na cabeça, que eu falei, em nome de Jesus, sai, que não saiu, eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. A dúvida estava junto comigo. A dúvida estava. Aí eu fiquei expulsando, sai, não saiu. A irmã expulsou o demônio da outra pessoa, e em pé, ela falou assim, cooperador André, me dá licença por favor. Aí eu me afastei, ela de pé, ela falou, sai em nome de Jesus. E a pessoa ficou liberta na hora. E eu fui embora, lá para trás, todo envergonhado. O que é isso? É esse tipo de fé que Jesus está falando. É a fé que duvida. Tem fé, mas duvida. É uma fé duvidosa. Esse tipo de fé está acima da fé fraca. Está acima. Mas, de repente, a dúvida vem. A dúvida chega. Então, que tipo de fé que vai apagar os dados inflamados do maligno? Olha, meu irmão, eu tenho certeza que nem a fé fraca e nem a fé duvidosa vai apagar os dados inflamados do maligno, que são dados inflamados do diabo. Na realidade, tanto aquele que tem a fé fraca como aquele que tem a fé duvidosa, ele precisa da proteção daqueles que são mais fortes na fé. Ele precisa da orientação, da instrução. Então naquele dia eu fiquei, meio abatido. Mas na realidade, meus irmãos, aquilo que aconteceu comigo naquele dia não tinha acontecido só comigo. Eu já tinha visto outros obreiros tentar expulsar e não consegui. Então nós precisamos entender essa dinâmica da fé. Nós aqui queremos, com essa palavra, conscientizar você que existe um nível de fé capaz de arrebentar com a cara do diabo e nos garantir a vitória em todas as lutas. Agora, olha aqui. Vamos então agora para... Eu falei sobre a fé popular,
Eu acredito que ficou bem explicado sobre a fé popular, a fé do povão. Um fala, eu tenho fé, o outro fala, eu tenho fé também. O satanista fala que tem fé, o feiticeiro fala que tem fé, né? Aquele que carrega a imagem fala que tem fé. O outro também, que está lá fumando maconha, fala que tem fé. Inclusive, na minha época de mundo, quando a gente estava lá naquela loucura, a gente não gostava de falar em diabo, a gente gostava de falar em Deus. É um tipo de fé. É a fé popular, cada um entende de um jeito. Mas biblicamente, na revelação de Deus, só tem uma só fé. E é essa fé operando nesse nível total e máximo que o Espírito Santo, ele quer encher seu coração. Pode dar glória a Deus, pode glorificar e aplaudir ao Senhor. Então vamos aqui agora. Fé popular, fé fraca, fé com dúvida ou fé pequena, fé falsa. Fé falsa. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida. Ele falando para Timóteo, Paulo falando para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então Paulo está falando de uma fé não fingida. O que é uma fé fingida? A fé fingida ou fé falsa é eu falar uma coisa e fazer outra. Eu falo, meus irmãos, nós temos que orar. Nós temos que orar e eu não oro. Meus irmãos, nós temos que jejuar e eu não jejuo. Meus irmãos, nós temos que vir para a igreja e eu não venho. Então a fé fingida ou a fé falsa é aquela fé que eu falo que tem que ser feito, mas eu faço o contrário. Nesse caso, a fé de Timóteo, da avó dele e da mãe, era uma fé sincera. O que eles falavam, eles faziam. Aquilo que eles pregavam, aquilo que eles ensinavam, eles faziam. Então, esse tipo de fé, meus irmãos, inclusive esse tipo de fé está operando muito em nossos dias, a fé falsa. A pessoa fala, não pode adulterar, daqui a pouco está lá adulterando. Não pode prostituir, daqui a pouco está lá prostituindo. Não pode, daqui a pouco está lá fazendo. Então fala uma coisa e faz outra. Não pode roubar, daqui a pouco está lá roubando. Não pode enganar, daqui a pouco está lá enganando. Então é uma fé falsa, é uma fé fingida. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Coloque a mão e fale: meu Deus, Espírito Santo, não deixa esse tipo de fé permanecer em meu coração. Cadê o glória a Deus e os aplausos, meus irmãos? Oh, glória a Deus, pode aplaudir, pode glorificar ao Senhor com toda a sua fé, com toda a sua força. Então, meus irmãos, fé falsa. Inclusive, falando sobre essa questão de fé, lá em Romanos capítulo 12, depois você pode ler na sua casa, lá fala que nós devemos comportar à medida da fé que o Senhor entregou a nós. Eu preciso conhecer o meu nível de fé. Eu preciso ter esse conhecimento. Por exemplo, eu não posso falar, meus irmãos, nós temos que ir lá para o Irã pregar a palavra. E lá eles matam. E nós temos que ir para lá, meus irmãos. E tem que ir mesmo. Mas aí eu estou falando, estou demonstrando que tem fé para algo, quando na realidade eu também não tenho fé para aquilo. Então eu preciso saber os limites da minha fé. Eu sabendo os limites da minha fé, a probabilidade de ter uma fé sincera é muito maior. E não adianta eu querer arrogar algo, dizer que eu tenho se eu não tenho. Então a fé fingida, a fé falsa, ela trafega nesses dois caminhos. O primeiro caminho é fala uma coisa e faz outra. Parece que tem, mas não tem. Eu já vi muita gente falando, meus irmãos,
Muita gente pregando, falando, e que tem que ser assim, e que tem que ser daquele jeito, e que tem que ser daquele outro jeito na presença de Deus. Mas na hora que a prova vem, na hora que o vento vem, a fé dele acaba. Eu aprendi, ainda falando sobre isso, que eu só posso pregar sobre algo se eu estou vivendo aquele algo. Eu aprendi que se eu tenho dificuldade de praticar algo, exemplo, perdoar o meu inimigo, eu tenho uma dificuldade de perdoar o meu inimigo, um exemplo. Então eu não posso chegar aqui e falar, não, você tem que perdoar o seu inimigo, você tem que perdoar, mas eu tenho dificuldade de perdoar. O correto seria falar assim, irmãos, nós temos que perdoar os nossos inimigos. Nós precisamos pedir essa graça a Deus, Deus nos dá essa graça para perdoar aquela pessoa que é difícil. Agora eu não posso falar que você tem que perdoar e eu não perdoo. Aí eu estou enquadrado aonde? Na fé falsa. É uma fé falsa. O objetivo aqui é a palavra de Deus entrar em nós, purificar a nossa mente, purificar o nosso coração, mostrando para nós o nosso nível de fé, para que possamos progredir para vencermos o diabo. Ao invés do diabo nos vencer, é nós que vamos vencer Satanás, em nome de Jesus. Cadê o glória a Deus, meus irmãos? Cadê o glória a Deus? Dá glória a Deus, porque nós vamos vencer o bicho, em nome de Jesus. Lá em Tiago, no capítulo 2, verso 19, diz assim, ó, tu crês que há um só Deus? Faz o bem. Também os demônios o creem e estremecem. Essa aqui é a fé do diabo. O diabo também tem fé. Ele também crê em Deus. Ele até estremece diante de Deus. Só que ele é maligno. Ele não obedece a Deus em nada. A não ser quando Deus o força. Aí ele obedece. Quando Deus força, ele obedece. Mas a essência de Satanás, ele é um ser mau. O diabo, meus irmãos, ele não é ateu, porque ele crê em Deus. Olha que interessante. O diabo crê em Deus, mas não faz a vontade de Deus. Então, esse tipo de fé, meus irmãos, é a fé que se identifica com a fé do diabo. Não adianta, meus irmãos, eu estar aqui, por exemplo, com um fuzil AR-15, uma bolsa cheia de droga, e eu falando sobre Deus e fazendo mal ao mesmo tempo. Eu estou me identificando com essa fé de Satanás aqui. Eu creio em Deus, mas eu sou um rebelde nato. Eu sou mau nato. Então olha que interessante o que vocês estão ouvindo aqui nessa noite. E você está aprendendo sobre fé. A palavra de Deus está clareando a nossa visão sobre fé. E eu quero, na conclusão dessa palavra, despertar você a buscar a fé verdadeira. Senhor, eu quero ter a fé verdadeira. Senhor, eu quero praticar a fé verdadeira. Senhor, eu quero andar na fé verdadeira. Senhor, eu não quero ter fé fraca. Senhor, eu não quero ter fé duvidosa. Senhor, eu não quero ter uma fé falsa. Senhor, eu não quero me identificar com o diabo, que também tem fé, mas é um ser maligno. Senhor, Senhor, eu preciso da fé verdadeira. Pode bater palma para Jesus e dar glória a Deus. Por exemplo, meus irmãos, você quer mais exemplo de fé do diabo? Quem quer, levanta a sua mão. Você quer? Vou dar exemplo. Lá em Linares, lá, o pastor pôs fogo nos filhos. Você não pode, todo mundo ficou sabendo. E ele pregava, estava no altar. Que é isso? Ele acreditava em Deus, só que a essência dele era maligna. Ele já pensou, irmão, isso nem no meio dos bandidos eles aceitam isso. Nem no meio dos bandidos. Não aceita. No código moral da bandidagem, eles não vão aceitar fazer um mal a uma criancinha.
Agora o pregador da palavra foi lá e fez essa tragédia. O que é isso? Ele tem fé, mas é a fé do Satanás que está na vida dele. É igual o diabo, crê em Deus, mas só faz o mal. Acredita em Deus, mas só faz maldade. Então, se você não sabia dessa revelação da palavra aqui, hoje o Espírito Santo está descortinando isso no seu coração, justamente para fortalecer a sua fé, não para bater a sua fé. Oh, glória a Deus! Vamos glorificar ao Senhor, porque o Senhor está sendo muito bom com essa congregação, trazendo uma revelação muito forte da sua palavra para nós. Amém? Então agora chegamos à fé verdadeira. O que é a fé verdadeira? A fé verdadeira, vou dar um dever de casa para vocês. Antes de você dormir, abra sua Bíblia. Pode abrir na versão linguagem de hoje e leia com calma Hebreus capítulo 11. Lá em Hebreus capítulo 11, eu não vou citar aqui porque o texto é longo, é um capítulo todo. Lá em Hebreus capítulo 11 mostra como é a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela tem temor à palavra de Deus. Ela tem a palavra de Deus. Quem está com o coração cheio de fé verdadeira, ele tem temor de fazer injustiça. Ele tem temor de fazer o mal, porque ele sabe que a palavra de Deus é severa em relação a isso. Então essa fé que está no coração dessa pessoa faz com que ele tenha temor. A fé verdadeira em Hebreus capítulo 11, ela crê no sobrenatural. Diga comigo, crê no sobrenatural. A fé verdadeira, meus irmãos, a água pode estar no tornozelo que ela crê, a água pode estar no joelho que ela crê, a água pode estar na cintura que ela crê, a água pode estar, meus irmãos, no pescoço que ela crê, a pessoa pode estar afundada que ele crê. Ele não deixa de crer no sobrenatural, mesmo quando ele passa provas, mesmo quando passa por ventos, por dificuldades. A fé dessa pessoa é uma fé que acredita no sobrenatural em qualquer circunstância. Nada abala a fé dessa pessoa. Os escândalos não abalam a fé dessa pessoa. As injustiças não abalam a fé dessa pessoa. A maldade não abala a fé dessa pessoa. É uma fé intacta no sobrenatural do Senhor. Ele não consegue negar o sobrenatural. Ele não consegue negar a existência de Deus. Ele não consegue negar a palavra de Deus. Ele tem fé no sobrenatural, e você vai ver em Hebreus capítulo 11 a descrição desse tipo de fé. Uma outra manifestação da fé verdadeira que está descrita em Hebreus 11 é a fé que faz a pessoa ficar firme diante do sofrimento. Ele está sofrendo, ele está firme na fé. Ele está sofrendo, ele está de joelhos orando e chorando. Ele está sofrendo, mas ele está buscando. Ele está sofrendo, mas ele está guerreando, está expulsando o diabo, está profetizando a vitória. Ele está crendo na ação de Deus. Ele permanece firme diante do sofrimento. Ele enfrenta o sofrimento na fé, na crença no Deus Todo-Poderoso. Você vai ver isso aí em Hebreus capítulo 11. Eles andavam errantes pelos desertos, eles rejeitaram o livramento, preferiram a tortura, preferiram ser mortos, meus irmãos, mas permanecer na fé. A fé verdadeira, ela tem essas três características de forma resumida: o temor à palavra de Deus, a fé que faz você acreditar no sobrenatural. Aí eu fui orar com uma pessoa no hospital e eu fiz uma oração, eu jejuei, eu clamei, eu busquei e orei pela pessoa. Depois da oração, a pessoa morreu. Não, a pessoa que tem a fé sobrenatural, ele continua orando pelas pessoas que estão no hospital. Ele não para de orar, porque ele não deixa de acreditar. Não é o fato que ele orou ali e a pessoa partiu, que agora ele vai parar de orar. Eu estou decepcionado com Deus. Ah, meu Deus, por que o Senhor fez isso? Ah, não, ele entende, com base nessa fé, que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Pode dar glória a Deus, irmão. Pode glorificar ao Senhor. Amém?
eu já entrei em campanha de oração e a resposta foi não. Várias vezes. Eu entrei em guerras de oração, mas orar mesmo, orar de manhã, orar de tarde, orar de noite, orar de madrugada por alguém, por uma pessoa, e no final eu recebo a notícia, Deus ele me dá um não. Eu estou orando pela cura, aí Deus vai lá me dar um não. Mas eu não parei de praticar a fé na oração. Eu continuo crendo. Por que Deus não respondeu? Deus não respondeu mediante aquela busca frenética. Nossa, eu já fiz tanta campanha de oração, irmão, que eu estava pressionando Deus. Mas orando mesmo, orando, jejuando, buscando, como se fosse um doido. E o Senhor falou, não. Eu fiquei triste na hora, fiquei abatido na hora, mas eu entendi que o Senhor, Ele sabe melhor do que eu. Oh, glória a Deus. O Senhor sabe melhor do que eu. Por que Ele não respondeu aquela oração? Por que Ele não me deu aquela vitória? Por que Ele não me deu aquela bênção? Ele sabe que é melhor. A minha parte eu fiz, eu busquei. Foi igual Davi. Você lembra de Davi? Quando estava orando pelo seu filho, que estava morto e não morre? Quando ele recebeu uma notícia, morreu. Sabe o que Davi fez? Davi levantou, entregou o seu jejum e foi comer. Aí o pessoal falou, enquanto ele estava aí, você estava aí chorando, orando, buscando, clamando. Agora quem morre, você vai comer? Davi entendia o não de Deus. O não de Deus, às vezes, é o melhor para nós, meus irmãos. Você lembra quando você era criança, ou pré-adolescente, ou adolescente, sua mãe falava não, seu pai falava não, alguém falava não, e você não compreendia? Por que você não compreendia? Porque aquela pessoa estava falando não, porque ele tinha mais experiência. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele enxerga lá longe, meus irmãos. Vamos manifestar fé sobrenatural. Vamos permanecer firme diante da luta. Vamos permanecer firme diante da prova. Agora, meu irmão, essa fé aqui, essa fé que apaga os dados inflamados do maligno, é uma fé que precisa ser alimentada. Você tem que se alimentar. Você tem que vir mesmo, meu irmão, para a casa do Senhor. Aqui é o quartel-general da fé. Aqui é o lugar onde você vai receber a injeção de fé. Aqui é onde você vai ter uma compreensão exata sobre Deus, um entendimento exato sobre Deus. Porque tem muita gente, meus irmãos, que ele está meio tantando a cabeça, porque ele interpreta Deus de forma errada. Ele não tem uma interpretação correta sobre o Senhor. Ele começa a criar coisas dentro da sua cabeça, e daqui a pouco ele fica meio problemático. Eu conheço vários dessa maneira, meus irmãos. Então, quanto mais o seu entendimento, a sua interpretação sobre Deus, sobre a palavra de Deus for correta, mais saúde espiritual você vai ter, mais saúde mental você vai ter, mais saúde emocional você vai ter, e consequentemente uma firmeza muito maior na presença do Senhor. Você pode dar glória a Deus aí, aplaudir, glorificar, engrandecer ao Senhor aqui nessa noite. Então essa foi a palavra que Deus me deu agora à tarde. Essa foi a palavra. 6 tipos de fé. Fé popular, para você guardar, só um breve resumo. Fé popular, manifestação de fé do senso comum. Depois você pesquisa lá no Google, que senso comum, escreve assim, senso comum, aí você vai entender o que eu estou falando. É a manifestação de fé do senso comum. Manifestação de fé do povão. Então cada um tem um tipo de fé. Depois nós temos a fé fraca. A fé fraca é aquela que é fraca porque se você começar a tratar assuntos complexos, aí a pessoa, ele pode se abater. A pessoa pode ficar confusa. Inclusive o capítulo
14 de Romanos vai dar uma explicação sobre isso. Depois nós temos a fé falsa. Eu falo uma coisa e faço outra. Eu prego uma coisa e faço outra. Eu digo que tem que se comportar assim, mas me comporto de jeito diferente. Depois nós temos a fé do diabo. O diabo também tem fé. Ele crê em Deus e até estremece, mas ele é maligno. E esse tipo de fé aqui, irmão, tem um monte de gente que tem. Inclusive até Judas Iscariote tinha esse tipo de fé. Ele cria em Deus, ele acreditava no Senhor, expulsou o demônio, orou por cura, mas disse que o diabo entrou nele e foi lá e traiu Jesus por 30 moedas. Então, esse tipo de fé, a fé do diabo, a pessoa crê em Deus, mas faz o mal ao mesmo tempo. Ele é ruim ao mesmo tempo. Entendeu, meus irmãos? Inclusive, se você buscar na história da igreja, busca na história da igreja. Escreva assim, as barbaridades que a igreja cometeu ao longo da história. Aí você vai ver lá muitos sacerdotes que matavam em nome de Deus, que torturavam em nome de Deus, que colocavam fogo nas pessoas em nome de Deus. É a fé dos Satanás. Nós temos que tomar muito cuidado com a fé falsa e essa fé maligna aqui. A fé fraca, meus irmãos, ela pode ser trabalhada. A fé duvidosa ou a fé pequena pode ser trabalhada. Agora, essa fé falsa, essa fé diabólica, ela é muito perigosa quando ela entra dentro do coração de alguém. Mas o que nós queremos mesmo é a fé verdadeira. Coloca a mão no seu coração e fala: meu Deus, eu quero a fé verdadeira. Fala: Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem com essa fé na minha alma, vem com essa fé no meu coração, me enche de fé. Espírito Santo, enche esse irmão de fé, enche essa irmã de fé, enche esse povo de fé, enche os olhos dele, os olhos dela estarão fitos no Senhor, Pai. Enche ele de fé, enche ela de fé, enche essa igreja de fé, enche esse povo de fé, enche cada irmão, cada irmã aqui de fé. Oh meu Deus, nós cremos no sobrenatural, nós cremos na nossa vitória, nós cremos, Senhor, na nossa bênção, nós cremos, Senhor, na solução dos problemas, nas portas abertas. Nós cremos que o Senhor está conosco para apagar os dados inflamados do maligno. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você veja em visões esse campo espiritual que está ao nosso redor, essa energia do Espírito Santo que está ao nosso redor, nos cercando, e Satanás jogando as setas dele, jogando os dados dele, mas batendo nessa proteção divina e caindo por terra. Oh meu irmão, minha irmã, receba em nome de Jesus essa proteção no seu coração, na sua mente. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Oh glória a Deus. Quem pode aplaudir a Jesus, faça isso. Aplauda e glorifique.